alegria muito grande estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui, nosso livro Pecados Intocáveis, e hoje vamos iniciar a leitura do capítulo 7, Impiedade. Quando falo sobre áreas específicas de pecados aceitáveis, um comentário que ouço com frequência é que o orgulho é a raiz de todos eles. Embora concorde que o orgulho tem um papel importante no desenvolvimento e na manifestação dos pecados sutis, creio que há outro pecado que é ainda mais básico, mais amplo e mais provável de ser a causa dos outros pecados. Refiro-me ao pecado da impiedade, do qual todos nós somos, de certa forma, culpados. A afirmação surpreendeu ou ofendeu você? Não nos vemos como ímpios. Afinal, somos cristãos. Somos ateus ou perversos. Frequentamos a igreja, não cometemos pecados escabrosos e vivemos de modo digno. Em nosso entendimento, ímpios são aqueles cujas vidas são um poço de pecados. Como então posso dizer que todos nós cristãos somos até certo ponto ímpios? Em desacordo com o pensamento geral, impiedade e perversidade não são a mesma coisa. Alguém pode ser escrupuloso e irrespeitável, e mesmo assim ser ímpio. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 18: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Observe que Paulo faz distinção entre impiedade e injustiça. Impiedade descreve a atitude contra Deus, enquanto injustiça se refere ao pecado cometido em pensamento, palavra ou ação. O ateu confesso ou mesmo alguém com uma mentalidade secular é evidentemente ímpio. Todavia, há muitas pessoas decentes que também são ímpias, embora afirmam acreditar em Deus. Impiedade pode ser definida como viver sem pensar, ou pensar pouco em Deus, ou na verdade, ou na vontade de Deus, ou na glória de Deus, ou na dependência de Deus. Não é difícil notar que a pessoa pode ter uma vida decente e ser ímpia, uma vez que Deus é irrelevante no seu dia a dia. Encontramos pessoas assim por todos os lados no decorrer de nossos afazeres diários. São pessoas simpáticas, educadas, caridosas, mas Deus está longe de seus pensamentos. Talvez até passem uma hora por semana na igreja, mas vivem outros dias como se Deus não existisse. Não são perversas, são ímpias. A tristeza é que muitos de nós que são cristãos vivem o dia a dia sem pensar muito em Deus, ou nem sequer pensamos. É até possível que leiamos a Bíblia e oremos por alguns minutos pela manhã, mas logo em seguida já nos detemos com nossos afazeres e vivemos basicamente como se Deus não existisse. Dificilmente levamos em conta a nossa dependência de Deus ou nossa responsabilidade para com Ele. As horas correm sem que pensemos um segundo em Deus. Nesse sentido, somos bem iguais ao nosso vizinho que é gentil e decente, mas não é salvo. Ele nunca pensa em Deus e nós só pensamos de vez em quando. É impossível ler o Novo Testamento com atenção sem notar o quanto nossa vida está fora do padrão bíblico da piedade. Afirmei que dificilmente levamos em conta a nossa dependência de Deus. Sobre isso, medite nessas palavras de Tiago. Agora prestem atenção, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer: se o Senhor quiser, veremos e faremos isso ou aquilo. Tiago capítulo 4, versos 13 a 15. Tiago não condena essas pessoas porque fazem planos ou traçam negócios lucrativos. Condena o fato de as pessoas não reconhecerem que dependem de Deus para realizar os seus planos. Vivemos planejando uma coisa ou outra, na
Na verdade, não conseguiríamos viver nem fazer as coisas mais simples da vida sem algum planejamento. Apesar disso, quase sempre agimos como as pessoas às quais Tiago se dirigiu. Nós também fazemos planos sem reconhecer que dependemos totalmente de Deus para torná-los realidade. Esse é um modo de impiedade se expressar. Da mesma forma, raramente pensamos na prestação de contas de nossos atos a Deus e na responsabilidade de vivermos conforme Sua vontade moral revelada na Bíblia. Isso não significa que estejamos mergulhados em pecado. O problema é que dificilmente consideramos a vontade de Deus e quase sempre nos contentamos em evitar os pecados gritantes. Paulo, contudo, escreveu aos cristãos de Colossos: Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhes em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 6, capítulo 1, versículo 9 e 10. Observe como a oração se concentra em Deus. Paulo desejava que seus leitores fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, ou seja, sua vontade moral. Desejava que vivessem de modo digno de Deus e agradando-lhe em tudo, e orava por isso. A oração centrada em Deus é assim. Paulo desejava que os colossenses fossem cristãos piedosos. Tenha em mente que os crentes de Colossos não eram super cristãos. Eram pessoas iguais a nós, vivendo dia a dia em uma sociedade bem pior do que a nossa. Mesmo assim, Paulo esperava que vivessem vidas santas e orava para que isso acontecesse. Será que oramos por nós mesmos, por familiares e amigos, da mesma forma que Paulo orava pelos colossenses? Nossas orações mostram preocupação com a vontade e a glória de Deus, o desejo de viver de modo que o agrade? Ou são mais parecidas com uma lista de tarefas que apresentamos a Deus, pedindo-lhe que intervenha na saúde, na necessidade financeira de familiares e amigos? Não é condenável apresentar essas necessidades terrenas a Deus. Na verdade, esse é o modo de reconhecermos que dependemos diariamente dele. Mas se oramos apenas por essas coisas, estamos tratando Deus como um office boy divino, nada mais. Nossas orações são focadas essencialmente no ser humano, não em Deus. E de certa forma somos ímpios nesse aspecto. Para Paulo, tudo na vida tem de ser feito na presença de Deus com o objetivo de agradá-lo. Note, por exemplo, como ele instrui os escravos que eram membros da igreja de Colosso, provavelmente uma grande parte da congregação, a servirem aos seus senhores no temor do Senhor. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores desse mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar aos homens, mas de coração íntegro, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizessem ao Senhor, não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Colossenses capítulo 3, versos 22 a 24. Sua admoestação para que fizessem tudo de coração como se fizessem ao Senhor e não aos homens, apresentam uma regra por meio da qual buscamos viver de maneira íntegra em nosso trabalho e profissão. Mas quantos cristãos tentam seguir essa regra no viver diário? Será que não realizamos nossas atividades da mesma forma que nossos colegas não crentes e infiéis que trabalham só em benefício próprio, de olho numa subida de cargo e no aumento do salário, sem jamais levar em conta o que agrada a Deus?
Consideremos a igreja de Corinto, que, como já observamos, era uma confusão. Paulo escreveu àqueles irmãos: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Tudo inclui cada atividade do nosso dia. Não devemos só comer para a glória de Deus, temos que dirigir o carro para a glória de Deus, temos que fazer compras para a glória de Deus. Nosso relacionamento tem que ser para a glória de Deus. Tudo o que fizemos tem que ser feito para a glória de Deus. Esta é a marca do cristão piedoso. Mas o que significa fazer tudo para a glória de Deus? Significa que faço as refeições, dirijo o carro, vou às compras, relaciono-me com as pessoas tendo dois objetivos em mente. O primeiro é fazer tudo de modo que agrade a Deus. Quero que Deus fique contente com o jeito de realizar até as coisas mais simples do dia a dia. Assim, oro pelas circunstâncias que me aguardam, pedindo que o Espírito Santo dirija meus pensamentos, palavras e ações de modo que agradem a Deus. O segundo objetivo é que todas as minhas atividades honrem a Deus perante os outros. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, verso 16. Em contraste, Paulo escreveu sobre os judeus soberbos de Roma. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Romanos capítulo 2, versos 23 e 24. Pense dessa forma. Se todas as pessoas com quem você interage no decorrer do dia sabem que você confia em Jesus como Salvador e Senhor, suas palavras e ações estão glorificando a Deus perante elas? Ou será que não pensam o mesmo que um filho disse a respeito do seu pai? Se Deus é igual ao pai, quero nem saber dele. Tomara que nenhum de nós seja igual a esse pai cujo tratamento abusivo que dispensava aos filhos era uma blasfêmia contra Deus. Por outro lado, estamos nos empenhando para glorificar a Deus diante dos outros? Buscamos glorificá-lo em oração e de modo consciente no que dizemos e fazemos durante o dia? Ou realizamos nossas tarefas pensando um pouco ou nem sequer pensando em Deus? O indicador ainda mais exato da nossa inclinação à impiedade é o nosso desejo doado de ter um relacionamento íntimo com Deus. O salmista disse: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Salmo 42, verso 1 e 2. Esse não é um texto isolado. Salmo 63, 1, Davi fala que tem sede de Deus e que o busca ansiosamente. Salmo 27, verso 4, ele manifesta seu desejo de habitar na presença do Senhor para contemplar sua beleza. É isso que os homens santos do passado desejavam, mas hoje em dia, poucos de nós se interessam por essas coisas. Alguém pode ser moral e correto ou até bastante ocupado no serviço cristão e mesmo assim ter pouco ou nenhum interesse em desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Isso é uma das marcas da impiedade. Deus é o foco da vida de todo cristão piedoso. Cada situação, cada atividade, seja no reino espiritual, seja no terreno, é vista através das lentes focadas em Deus. No entanto, esse foco só é alcançado por meio do relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. Sem esse relacionamento, ninguém pode agradar ou glorificar a Deus de verdade. Se você acompanhou o meu raciocínio até aqui, percebeu que nenhum cristão é totalmente puro. Como é de fato verdade, existe certo grau de impiedade em nós. A pergunta que deveríamos fazer com honestidade e humildade é: até que ponto eu sou ímpio? Em que aspectos da vida
Deus fica fora dos meus pensamentos? Quantas de minhas atividades são realizadas sem que eu reconheça a presença de Deus? A santidade total e a impiedade absoluta ficam em lados opostos de uma linha. Todos nós estamos em algum lugar no meio desses extremos. Jesus foi a única pessoa que teve uma vida absolutamente pura, e é provável que nenhum cristão verdadeiro tenha uma vida totalmente ímpia. Mas onde estamos no espectro? Ao analisar sua vida, lembre-se de que não estamos falando de comportamento correto versus comportamento perverso. Estamos falando de realizar tudo na vida como se Deus fosse relevante ou irrelevante. As pesquisas continuam a mostrar que existe pouca diferença entre os padrões de valores e comportamentos dos cristãos e dos não cristãos. Por que isso acontece? Certamente isso evidencia que vivemos praticamente sem levar Deus em consideração ou sem pensar em como agradá-lo ou glorificá-lo. Não se trata de afastarmos Deus de nossos pensamentos de modo consciente e deliberado. Simplesmente o ignoramos. Ele povoa muito menos a nossa mente. No início deste capítulo afirmei acreditar que a impiedade é o nosso pecado fundamental, até mais do que o orgulho. Imagine como o nosso orgulho desinflaria se, por exemplo, vivêssemos cada dia precisos de que tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que realizamos é pela graça de Deus. Eu e minha esposa lamentávamos o fato de duas pessoas que sempre foram simpáticas e honestas estarem se deleitando numa vida imoral. Então lembrei a minha esposa e a mim mesmo que, se não fosse pela graça de Deus, estaríamos no mesmo barco. O orgulho de nos acharmos mais santos do que os outros, um dos pecados aceitáveis mais comuns, é um produto direto de nossa maneira ímpia de pensar. Os pecados da língua, tais como fofoca, sarcasmo, palavras grosseiras ditas a outros ou sobre outros, não dão as caras quando temos certeza de que Deus ouve tudo o que falamos. O motivo de pecarmos com nossa língua, se de fato vivermos, até por certo ponto, na impiedade. Não nos ocorre que vivemos cada momento do dia na presença de um Deus que tudo vê e tudo ouve. Creio que, em última instância, todos os outros pecados aceitáveis têm sua raiz no pecado da impiedade. Usando uma árvore como ilustração, imaginemos nossos pecados grandes e pequenos crescendo no tronco do orgulho. É, porém, a raiz que dá vida à árvore. E nesse caso, a raiz é a impiedade. No fim das contas, a impiedade sustenta a vida de nossos pecados mais visíveis. Se temos o hábito de encher a mente com maus pensamentos, como podemos então lidar com esse pecado? Ser mais puros em nosso viver diário? Paulo escreveu a Timóteo: mas rejeita as fábulas profanas e insensatas, exercita-te na piedade. 1 Timóteo 4:7. O verbo exercitar vem da cultura esportiva daquela época e refere-se aos exercícios que os atletas faziam diariamente em preparo para os torneios. Entre outras coisas, implica compromisso, consistência e disciplina no treinamento. Paulo queria que Timóteo, assim como todos os cristãos de todas as épocas, fosse tão comprometido em crescer na santidade e tão intencional em sua busca como agiam os atletas que competiam por um prêmio terreno. No entanto, acho que a maioria dos cristãos dificilmente ou nunca pensa em se desenvolver na santidade. Não posso deixar de contrastar nosso desejo anêmico por santidade com a atitude de alguns jovens de nossa cidade que passaram a noite toda gelando de frio e com neve até o pescoço em frente a uma loja de produtos eletrônicos. Os meninos não queriam perder a chance de comprar um videogame cuja edição era limitada. Um rapaz se postou em frente a essa loja às 9h30 de sábado e ali ficou até às 8 horas do domingo, quando as portas foram abertas.
Será que qualquer um de nós teria a mesma disposição quanto à santidade? Nosso objetivo na busca da santidade deve ser o crescimento cada vez mais consciente de que vivemos todos os minutos na presença de Deus e somos responsáveis perante Ele e dependentes dele. Esse objetivo deve incluir o desejo cada vez mais intenso de agradar a Deus e glorificá-lo nas atividades mais simples da vida. Naturalmente, o crescimento em santidade tem sua base no reconhecimento de que precisamos nos desenvolver nessa área importantíssima da vida. Espero ter deixado claro que todos nós somos, até certo ponto, ímpios quando vivemos sem nos preocupar muito ou nem um pouco com Deus. Mais uma vez, gostaria de enfatizar que você pode ter uma vida moralmente correta e frequentar a igreja com assiduidade e mesmo assim ser ímpio, caso não ligue muito para Deus. Sei que meras palavras impressas numa página de livro não convencem nenhuma pessoa de que ela é culpada, até certo ponto de impiedade. Para começar, provavelmente muita gente não acha que é pecado viver sem levar Deus em consideração. Meu único pedido é que você, em oração, analise a mensagem deste capítulo e responda honestamente quanto tempo você gasta pensando em Deus no seu viver diário. O que você faria diferente no seu dia a dia se buscasse realizar tudo para a glória de Deus? Como o termo impiedade é muito abrangente, identifique as áreas em que você é mais propenso a viver sem se preocupar com Deus. Pense no trabalho, nos passatempos, no lazer, nos programas de TV e até em seu meio de transporte. Memorizar versículos e ponderar eles em oração é sempre muito proveitoso. Sugestões: 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10, capítulo 3, verso 23, Salmo capítulo 42, versos 1 e 2, 63, verso 1, 27, verso 4. Acima de tudo, ore para que Deus torne você cada vez mais consciente de que vive cada momento de cada dia debaixo dos olhos daquele que tudo vê. Mesmo que você não pense muito em Deus, Ele está sempre atento à sua pessoa e enxerga tudo o que você faz, ouve. Cada palavra que você diz, sabe tudo o que você pensa. Salmo 139, versos 1 a 4. Além disso, Ele sonda os nossos motivos. Portanto, sejamos tão conscientes dele como ele é de nós. Nosso próximo encontro, vamos ler então o capítulo 8, Ansiedade e Frustração. O capítulo 7, então, traz o primeiro pecado, que às vezes passa despercebido aos nossos olhos. E a gente possa refletir realmente, como diz o autor nesse capítulo, para ver em quais áreas da nossa vida nós realmente precisamos ter uma mudança, ter uma mudança de direção, de que nós possamos nos desviar desses pecados intocáveis e possamos nos aproximar de um compromisso real e verdadeiro, de uma conduta que demonstre que realmente somos santos, né? Como foi dito nos primeiros 2 capítulos desse livro. Muito obrigado, nós nos encontramos no próximo capítulo.